Boa noite a todos, professor Jefferson, de volta à série dos vídeos no YouTube Cenários Estratégicos. Hoje eu vou comentar acerca de um dos principais e cruciais eventos que podem permitir nossa estabilidade econômica e possibilidade de desenvolvimento. Estamos próximos a uma eleição que eu reputo ser a mais importante do sistema político e social econômico. A eleição de legisladores municipais e também fiscalizadores da execução dos orçamentos municipais. Estes são os vereadores que vão fiscalizar a execução dos orçamentos que ficam a cargo dos prefeitos. São nos municípios onde se concentra a maior despesa do orçamento público e, como resultado, essas despesas não deixam nossa pesadíssima e asfixiante carga tributária diminuir nem um pouco. São nos municípios onde vereadores pressionam prefeitos pela abertura de concursos públicos, nomeações de cargos, contratações temporárias, inchando a cada dia mais o caríssimo e perdulário elenco de funcionários que, no todo, representam até 19% das destinações obrigatórias na Lei de Orçamento Anual, a LOA, que esses 19% eles são divididos por repasse obrigatórios aos municípios, 5.565, e estados, 27 unidades federativas. Todavia, este é apenas um dos exemplos que tornam esse elenco de parlamentares municipais um verdadeiro potencial de dano e irrefragável inutilidade de atuação da máquina pública. Contudo, consuetudinariamente, é a eleição na qual o eleitor presta menos atenção, sobretudo em programas e compromissos de gestão e de atuação dos vereadores representando seus partidos. Portanto, antes de tão essencial evento para o nosso futuro, convido você a responder somente para você as perguntas abaixo e que avalie se você está preparado de fato para tão complexa e crucial missão para buscarmos o equilíbrio financeiro e social, a estabilidade e o desenvolvimento. Lembre-se, o futuro da nação está no seu voto, está nas suas mãos. Então vamos conversar, fazendo a pergunta, respondam para vocês. Você sabe o que um vereador faz? Será que ele é eleito para ser um síndico de bairro, um defensor de associações, sindicatos, categorias de classe? Por vezes nós temos sindicato de flanelinhas, sindicato de catadores de papel, aliados a categorias importantes como professores, funcionários públicos, membros da área de segurança. Será que ele é um defensor de direitos específicos de minorias em detrimento da maioria dos cidadãos contribuintes nas respectivas cidades? Você tem condições de responder isso? Você, por acaso, já leu algum programa de partido do vereador que você dará seu voto para eleger? Se você leu, você entendeu na íntegra tudo o que o programa lhe prometeu? Você acredita se o que o programa promete é viável legalmente, é possível de ser cumprido dentro dos limites orçamentários municipais para o ano seguinte? Ou se você nunca leu um programa de partido que você escolheu vereador? Responda para você essa pergunta.
Você conhece o orçamento da sua cidade, seus detalhes no sentido de origem de recurso na arrecadação e aplicação? Você conhece os vereadores, componentes das comissões do orçamento, essa é importantíssima, municipal? Você sabe quantas comissões parlamentares municipais existem na Câmara dos Vereadores de sua cidade? Porque essas comissões, elas são despesas elevadas. Elas são suficientes ou ultrapassam em quantidade as necessidades específicas de cada cidade. Que, via de regra, 5.565 cidades, eles criam uma comissão, é que na cidade tal, com características absolutamente diferentes, existe essa comissão. Então, se a lei não é nada contra, cria-se a comissão. Todavia, uma comissão é uma despesa elevada para o município. É o efeito papagaio. Mas será que, de fato, essa comissão é necessária? Você, eleitor, pense nos custos. Será que, de fato, esses vereadores estão técnica e intelectualmente preparados para exercer sua principal tarefa, que é elaborar leis dentro dos limites orçamentários arrecadados? Porque, meus amigos, qualquer execução de lei exige um orçamento e exige uma apresentação da origem, que via de regra vem do elenco de tributos, impostos e multas que nós pagamos. Suas irresponsáveis supervisões ao longo do tempo sobre a gestão orçamentária por parte da execução por parte do prefeito leva à elevação por criação ou modificação de tributos e a incessante busca por multas. Isso mesmo, todo mundo reclama que Detran, Light, Compesa, todos eles ficam buscando multas. De fato, o orçamento, a forma complementar que um município tem, sobretudo em cidades pequenas. E essas multas sobrecarregam a nós, cidadãos, e, sobretudo, as empresas. E as empresas repassam para o preço final ao consumidor. Isso é inevitável. Por acaso, todos os que se candidatam sentem-se preparados para cumprir seus respectivos mandatos? Sempre. Será mesmo? Cerca de 1.800 municípios no elenco de 5.565, portanto metade, quase metade, gastam muito mais em despesas de pagamento de pessoal e despesas operacionais e administrativas somente para fazer a máquina funcionar. Gastam muito mais do que conseguem arrecadar. No município que foi criado recentemente, coisa de 10 anos, que onde eu cresci, Mesquita, é um município exemplo disso, dentre vários outros espalhados no território nacional. Enfim, você se sente preparado para votar em vereadores? Faça essa pergunta para você e responda com honestidade. Você se sente preparado para exercer, após a eleição deles, a governança democrática? Governança democrática é fiscalizar, é interagir, é cobrar, é acompanhar. Ou você vai, como sempre, a maioria dos eleitores, virar as costas para quem elegeu e foi diplomado e assumiu, e esperar as próximas eleições e sempre continuar reclamando dos políticos. Todavia, eles estão lá por causa do voto. Enfim, você se sente preparado para a democracia participativa? Ou para você essa democracia se resume no mero voto, no mero ato de colocar um voto na urna? O país, meus amigos, está nas condições que se encontra por deliberado desconhecimento do eleitor para com suas responsabilidades na democracia participativa e por despreparo populista dos parlamentares municipais lá colocados pelo democrático voto útil. Eu vou votar no menos pior. E o desastre sempre se repete. Eles, os municípios, vereadores e prefeitos, representam o principal
peso das despesas orçamentárias da União e, via de regra, ultrapassa os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal antes mesmo de terminar o exercício financeiro. E eles têm o direito de pedir perdão, na pessoa do prefeito, diretamente ao presidente da Câmara dos Deputados. Veja bem que detalhe, não sei se já perceberam que ao longo dos mandatos tampão, os anos tampão do Rodrigo Maia, na legislatura passada, e agora eles correm, eles não têm condições, quando chega novembro, dezembro, eles vão lá, pedem o perdão, ou remissão, ou diluição, enfim. O Rodrigo Maia, ele está na prerrogativa dele, a lei de diretrizes orçamentárias tirou do presidente da República, que é o executivo-chefe do Orçamento Nacional, essa prerrogativa. Ao tirar, ele repassa e joga no colo do orçamento seguinte. É automático isso. Tanto prefeitos como governadores fazem isso. Esta, portanto, no meu ponto de vista, e com o tempo eu espero que cada um chegue a essa conclusão, eles são mais importantes para a política nacional, pois são nesses 5.560 municípios, onde os prefeitos eles concentram maior volume de despesas, cujos vereadores que são eleitos pelo democrático voto útil, e em sua lamentável maioria, não estão nem um pouco preparados para tão importante tarefa. Amigos, elaborar legislação é uma coisa para pessoa intelectualmente preparada. Não pense que elegendo um representante de camelôs, representante de taxistas, representante de flanelinha, dessas classes normais, de trabalhadores e eleitores, aquela pessoa lá vai ter condições técnicas, educacionais e intelectuais para poder elaborar leis, que é uma coisa extremamente delicada e tem uma capacidade de dano irrefragável à nossa vida social e econômica. Não é questão de ser discriminatório, não, isso são fatos. Hoje nós estamos nessa enorme dificuldade exatamente por causa disso. Vou dar só um exemplo dessa questão do despreparo, essa questão do controle que exercia antes, que contribuem também para que cada prefeito ultrapasse seus limites na lei de diretriz orçamentária. Nas gestões petistas havia, não sei se lembra, as caravanas dos prefeitos mendigando recursos. Isso já no início do exercício orçamentário. E o governo federal, existe uma característica. O município ele fica em torno de 20%, 25% do orçamento do recurso que ele arrecada na venda de bens e serviços, recolhimento de impostos, tarifas. Eu não tenho certeza se multas, todavia impostos e tarifas. Ele tem que subir, ele tem que emergir 75%, 80% desse total, o Estado fica com um pouco e a federação, a partir do governo Lula e sobretudo do governo Dilma, eles ficam com 50%. E depois chega lá em cima no bolo, aí os presidentes, eles redistribuem de acordo com o talante deles. Não é necessariamente proporcional àquilo que aquele município arrecadou. Por exemplo, vamos dizer que Petrolina teve a sua arrecadação normal, ao bater lá na caneta da presidente Dilma, ela resolveu, ok, Petrolina tem como se sustentar, nós vamos aqui redistribuir para Salgueiro, para Gravatá, Carnaval de Caruaru para ajudar, da mesma coisa Campina Grande. Isso é só um exemplo, mas são fatos. Então procurem buscar, se tem dúvida, procurem buscar notícias na época do governo. Tem até aquelas notícias pitorescas da fila
de prefeitos tirando foto do lado de fotografias de tamanho natural, ou do presidente ou da presidente Dilma, chegando ao vexame de abraçar a fotografia. Pode olhar isso daí, vocês vão ver. O modelo distributivo ele fazia com que ocorresse esse tipo de anomalia. Houve uma inversão da pirâmide contributiva. E o prefeito, infelizmente, nada tem o que fazer. E de todo esse montante que conforme já disse antes, que o presidente arrecada por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é elaborada pelos deputados federais, é uma lei, não é uma sugestão, é impositiva. São resguardados um percentual máximo de 9% de todo o orçamento. Então, equivale a dizer que tudo que os prefeitos mandam para cima não necessariamente lhe retorna por intermédio da participação dos fundos de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Quem deveria estar cobrando, esclarecendo isso ao eleitor é o vereador. Aí, reflitam, o vereador que recebeu o seu voto, ele tem essa condição de entender e lhe explicar isso? Enfim, se você se sente preparado para eleger tão importante elenco de parlamentares municipais, você deve se perguntar, ou uma vez mais, como todo brasileiro, você vai fazer uma fezinha no tipo assim, dessa vez vai dar, eu estou achando que eu estou votando certo. Enfim, você está indo para uma urna eletrônica com convicção ou você está indo para uma casa lotérica? Eu peço que você reflita, com carinho, pense bem, responda para você essas perguntas e procure buscar o máximo de convicção possível na hora que você vier, por intermédio do seu voto útil, interferir no futuro de todos nós. Uma vez mais, obrigado. Eu peço que acompanhe esse canal, que eu me proponho a esclarecer vários assuntos pujantes. Esse mesmo texto já está no meu blog Assim Somos. Então, quem está vendo e depois vai ler, ele está um pouquinho mais discorrido. Eu peço que indiquem o vídeo. Eu extrato os vídeos lá com muito carinho para esclarecer as pessoas que me seguem. Uma vez mais, boa noite e que o Senhor Deus abençoe a nossa nação. Obrigado.